O cometimento de uma mera infração de trânsito pode resultar não apenas no pagamento de uma multa, como também consequências indenizatórias ao longo da vida daquele condutor, como, por exemplo, o pagamento de uma pensão alimentícia à vítima ou aos seus familiares. Eu sou o professor Rômulo Tadeu e no vídeo de hoje eu vou mostrar o quanto tem sido comum vítimas de sinistro de trânsito ou seus familiares ingressarem com ação judicial pleiteando esse tipo de indenização. E o que o Poder Judiciário vem decidindo sobre essa matéria? Por quanto tempo essa pensão deve ser paga? Em caso de inadimplência, será que o devedor ele pode ser preso? E no caso do causador do acidente também vir a óbito, será que a obrigação de reparar o dano pode se estender aos seus familiares? Fica comigo até o vídeo de hoje, porque o tema está muito interessante. Para o nosso direito, ato ilícito é o ato causador de um prejuízo a outrem, seja patrimonial, físico ou moral. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, mediante imprudência, negligência ou imperícia, viola direito causando prejuízo a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. Então, um exemplo simples é um condutor que avança o sinal vermelho e atinge o motociclista, causando-lhe um prejuízo em seu veículo, cerca de R$500. Aquele ato de avançar o sinal vermelho é uma violação a uma norma. Então, portanto, constitui um ato ilícito, já que causou um dano ao patrimônio de um terceiro. Seria justo aquele condutor simplesmente pedir desculpa, ajudar o motociclista a se levantar, porém seguir o seu caminho, deixando aquele prejuízo às custas do motociclista? É claro que não. De quem é a obrigação em reparar aquele dano? É lógico que é daquele que praticou o ato ilícito. Agora imagine se daquela mesma conduta resultou num dano maior. O motociclista veio a perder um braço ou veio a óbito. Será que um pedido de desculpas à família seria suficiente? É claro que não. Cada dia que passa tem sido mais comum esse tipo de ação. Condutor alcoolizado que provocou o acidente deverá pagar alimentos à viúva da vítima. O juiz da primeira vara de Samambaia deferiu a medida de urgência solicitada pela autora da ação e determinou que o réu lhe pague alimentos provisionais em razão de ter causado a morte do marido dela em acidente de trânsito. A autora ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais, na qual alegou que o réu, sob efeito de bebida alcoólica, teria atropelado e matado seu marido, que era responsável pelo sustento da casa, e pleiteou alimentos urgentes para a manutenção da sua sobrevivência. O magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar e registrou que, analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade de direito alegado pela autora, haja vista que os laudos do Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal, juntadas às folhas do processo, comprovam que a morte do marido da autora se deu em virtude de conduta ilícita do réu, consistente em atropelamento pelo veículo conduzido pelo mesmo. Se vocês fizerem uma busca simples no Google, verão que existem inúmeras outras decisões parecidas com essa. E analisando essas inúmeras decisões, percebemos que a jurisprudência dos tribunais, dentre eles do STJ, é no sentido de que o pagamento da pensão por morte deve ser levado em consideração a expectativa média de vida da vítima e não do seu beneficiário. Ou seja, na maioria dos casos em que esse tipo de pensão foi concedida, a decisão judicial determinava que o pagamento à viúva deveria acontecer até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade, que é a expectativa de vida do brasileiro do sexo masculino. Encontrei também algumas decisões em que o pagamento deveria ser feito de forma vitalícia, ou então até os 79 anos de idade, que é a expectativa de vida da mulher. Porém, essas decisões foram reformadas nos tribunais de segundo grau ou até mesmo no STJ. E já em relação à pensão aos filhos, verificamos que as sentenças determinam que o pagamento deve cessar na idade em que se presume ter concluído a formação escolar e universitária, ou seja, aos 24 anos. Vale destacar que, apesar da pensão ser devida aos dependentes da vítima como forma de alimentos, a falta de pagamento desses alimentos indenizatórios não gera a prisão civil. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em maio de 2022, no julgamento do HC 708.634, não é possível a prisão civil do devedor de alimentos indenizatórios fixados provisoriamente aos pais de vítima de homicídio, no curso de ação fundada em responsabilidade por acidente de trânsito.
O relator do habeas corpus, ministro Paulo de Tarso, ressaltou que a jurisprudência do STJ entende que a prisão civil por alimento se restringe às obrigações decorrentes do direito de família. Por fim, sabemos que em nosso ordenamento jurídico, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Conforme previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se o causador daquele ato ilícito também veio a óbito, a obrigação em reparar o dano se estenderá sim aos sucessores. Agora, é lógico, respeitando o limite da herança deixada. E para finalizar, eu não poderia deixar de mencionar que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato, é o PL 1433 de 2022, que visa alterar o Código de Trânsito Brasileiro ao acrescentar um dispositivo no artigo que trata da penalidade de multa reparatória. De acordo com o texto, o condutor de veículo que cometer crime de homicídio ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ficará obrigado ao pagamento de pensão alimentícia mensal à família da vítima ou à vítima. E você, o que achou do conteúdo de hoje? Se gostou, dá um feedback através de um like. Se é a sua primeira vez no canal, não deixa de visitar minha playlist, eu tenho certeza que vocês encontrarão temas interessantes como esse. E não deixa de se inscrever, me ajuda a chegar a 1000 inscritos.